Esses dias eu estava lá em Perus, enfim, visitando uma casa lá da Isabela, uma mãe solteira, num programa social. Aí eu levei até o apresentador Ratinho, né? Porque eu fui num programa do Ratinho e falei sobre o programa social que eu estava lançando. E falei que no outro dia ia visitar uma família beneficiária. Ah, vou lá com você. Aí nós fomos na casa da Isabela, lá em Perus. Estava a irmã, a mãe e estava uma tia de fora de São Paulo. E aí ela vendo a conversa ali do programa social, tal, papapá, ela falou: governador, posso falar uma coisa? Você chora de barriga cheia. Eu não moro em São Paulo. Quando eu começo a ficar resfriado, eu venho para casa aqui da minha irmã. Porque se eu precisar de posto de saúde, eu sei que aqui eu tenho. Se eu precisar de hospital, eu sei que aqui eu tenho, né? Então, é um pouco a visão de quem está fora. São Paulo as coisas funcionam, mas quem está aqui quer que melhore. E eu estou aqui para melhorar. Mas antes de melhorar, Igor, eu falo que eu preciso cuidar das coisas também e não andarem para trás. Então, a segurança pública é uma atenção diária do governador. Diária. Né? Todos os dias eu acordo e durmo nós temos aqui um grupo com os comandantes da polícia, que eu recebo todas as informações, tal, de madrugada. É uma preocupação todo dia. A saúde é uma outra preocupação fundamental. A pandemia, acho que ela mostrou para as pessoas que quando você quer, todo mundo se junta, as coisas acontecem. Mário, você pode observar. Então, São Paulo, eu citei a Espanha no começo aqui do programa, um estado do tamanho da Espanha. A Espanha tem 3.500 leitos de UTI, para vocês terem uma ideia. Que era o que São Paulo tinha antes da pandemia. No meio da pandemia, nós chegamos a ter 14 mil leitos. A Espanha chegou a 5 mil. Lá morreu gente sem atendimento. Aqui, não morreu gente sem atendimento por causa do Covid. E nós tínhamos tudo para estourar o sistema de saúde. Quem conhece a Grande São Paulo aqui sabe, 22 milhões de habitantes, as condições de habitação muitas vezes na periferia, né? As quarentenas que foram obrigadas a serem feitas, eu falava, isso aqui vai espalhar dentro de uma casa de 25, 30 metros quadrados que mora 7, 8 pessoas. Você imagina a contaminação do vírus, né? Mas a gente conseguiu segurar, aumentar a UTI, botar gente para trabalhar. Não foi só o governo, a própria sociedade foi solidária. E aqui São Paulo fez bonito na pandemia. Muitas mortes, inevitáveis, mas o governo estava aí para a gente evitar os óbitos chamáveis evitáveis, né? Então, gente que morreu não foi por falta de atendimento, mas as pessoas que precisavam de atendimento tiveram. E a gente via Nova York ruir, as pessoas morrendo lá sem atendimento, a gente via Milão, a própria Espanha, Madrid, e aqui não aconteceu o que aconteceu fora do Brasil. E eu digo, Manaus foi um problema para a gente lembrar aqui, e algumas capitais do Nordeste, e eu falo, e não é só dinheiro isso, né? Faltou dinheiro em Nova York? Lógico que não. Foi muito mais uma mobilização de todos. Então, as pessoas olharam isso na pandemia, e agora, passada a pandemia, elas querem um sistema de saúde melhor do que elas tinham. Então, elas estão cobrando isso. Precisa ter mais hospital, precisa ter mais atendimento. Então, nós estamos num foco muito grande na saúde. Eu, por exemplo, estava olhando, estou fazendo um governo itinerante pelo estado inteiro. Ontem, nós estávamos lá em São José dos Campos. Sexta-feira, eu estava em São Bernardo. Segunda passada, em Bauru. Enfim, de segunda e sexta, eu levo o secretariado inteiro para alguma sede de região do estado ou da Grande São Paulo. Fique lá no Capão Redondo, cara. Não, e na capital eu tenho andado bastante também. Né? Conheço bem o Capão Redondo. Então, eu estou dizendo, levo todo mundo para falar, escuta o que o pessoal tem para falar. Primeiro, presta conta do que nós estamos fazendo. E segundo, escuta a população. Quem escuta mais, erra menos. E nessas andanças, lá, o primeiro governo na área, que é o nome do programa, foi em Franca. E lá tem um problema sério de hospital, a gente está construindo um hospital novo, não tinha hospital do estado, era só a Santa Casa que cuidava, é uma cidade grande, lá perto de Ribeirão Preto, perto de Ituverava. Ituverava está lá, a terra da sua mãe. Mano. Então, fui lá em Franca, uma senhora me abordou e falou, governador, eu estou aqui na fila esperando uma cirurgia de hérnia. Fiquei... Hérnia não, era varizes a primeira mulher que me falou. E não consigo fazer, faz 2 anos que estou esperando. Aí chamei o secretário de saúde, Jean, vamos olhar a fila. Governador, tem 540 mil pessoas esperando cirurgia eletiva. Falei, pega para mim a fila de 2019, antes da pandemia. Tinha mais ou menos 80, 90 mil pessoas. Falei, isso aqui tem um represamento. Tem, porque parou de fazer cirurgia eletiva no meio da pandemia. Falei, tudo bem. Se a gente seguir a vida normal, demora quanto tempo para operar esse pessoal? Mas, governador, só de curiosidade, desculpa interromper, mas só para entender.
Franca, qual que é o tamanho da população de Franca Tem ali, mas 350 mil habitantes. 350 mil habitantes. Ainda não tinha um hospital estadual aí. Tinha Santa Casa, que o Estado paga a Santa Casa. E, por exemplo, tem cidades no Vale, por exemplo, Jacareí, que ali fica na região de São José, que o senhor aí não estava. temos hospital em São José, temos hospital em Taubaté. Você tem 103 hospitais grandes do Estado. Aí o Estado tem convênio com mais 300 Santas Casas. Então você não precisa ter um equipamento direto do Estado. Um hospital filantrópico, o Estado vai lá e contratualiza, que a gente chama, e faz as cirurgias lá. Né? Entendi. Então, Franca é a única região do Estado, a região lá da sua mãe, Mário, que não tem hospital estadual. Então, nós estamos construindo lá. Entendi. Então, começou, aliás, a licitação está em curso, deve agora até o final do mês de junho fechar e começa uma obra. Aí nós, por exemplo, fomos aqui no Vale do Paraíba, lá em Cruzeiro, divisa com o Rio. Estamos construindo um outro hospital. Então, a gente olhou, depois da pandemia, os chamados vazios assistenciais. Falou, olha, se tiver uma próxima pandemia e a gente, enfim, tiver que enfrentar problemas sérios de saúde, onde está faltando equipamento do Estado? Está faltando em Franca, está faltando lá em Barueri, aqui. Dentro, precisa ter mais um hospital em Barueri, está quase pronto, 400 leitos. Está faltando em Cruzeiro. Então, a gente tem hoje 3 grandes hospitais em obra. Fora tudo, enfim, os AMES que a gente tem, que são ambulatórios médicos de especialidades, os convênios com a Santa Casa. A saúde é um sistema, né? Você está resfriado, você vai no posto de saúde. O posto de saúde é municipal. Você começar a agravar, o posto de saúde vai te referenciar para um equipamento de média complexidade. Falou, o Mário está piorando. Então, ele precisa de um atendimento especializado em média complexidade. Aí você já vai para um ambulatório. E o Mário está pior, está piorando. Aí você vai para um de alta complexidade. Então, esse sistema ele vai te referenciando. E vai te abrir uma vaga onde tiver. Precisa de uma vaga de UTI. Você mora em Ituverava, sua mãe. Tem em Franca? Não, não tem. Tem em Ribeirão. Então põe a ambulância e leva para Ribeirão. É assim que funciona o sistema no Estado. É tudo interligado. Né? E o governo de São Paulo é o único Estado que é assim, tá? Porque, em regra, vai lá no Rio, tudo hospital federal. Né? É que São Paulo é muito organizado nessa área de saúde. Tem 103... Sabe quantos hospitais federais tem em São Paulo? 1. Ia fechar agora o Hospital São Paulo. Que é o Hospital São Paulo aqui. Eu fui lá como governador de São Paulo e dei dinheiro pro hospital do governo federal. A noiva do Diego do Critiquei trabalha lá, salve Cília. É isso aí, trabalha lá. Pergunta para ela, Cília, é verdade que o governador de São Paulo veio salvar o hospital? Pergunta para ela. Ela falou que teve um investimento mesmo. Do eu governo. jantei com eles esse E aí me fala, pô, Rodrigo, mas o hospital é lá de Brasília. Eu falei, não interessa, mas o povo é paulista. Era referência esse hospital, ele foi sucateado, já foi né? referência. Tá mais da metade do hospital lá com os leitos até inativos, que a gente chama. Então, eu dei um dinheiro forte para reformar o pronto-socorro e foram 50 milhões de reais para salvar, para não fechar o Hospital São Paulo. Caramba. Porque o governo federal se vira aí com o que você tem no orçamento, né? Então, estou dizendo isso. O sistema de saúde de São Paulo é organizado. Mas voltando à tua pergunta. Então, saúde é uma atenção. A gente está focado. Então, estamos fazendo mutirão de cirurgia agora. Como é que nós vamos fazer mutirão de cirurgia? Você chega para os 103 hospitais e fala, pessoal, a gente faz 25 mil cirurgias por mês normal. Normalmente. Quanto mais você pode fazer? Governador, a gente pode operar de final de semana, eu posso contratar essa equipe, não é 50 mil. Então, vamos dobrar o número de cirurgia durante um período em São Paulo, nos hospitais. Tá bom. E o custo disso é elevadão? Como é elevado. O Estado tem que pagar mais, né? Só que, se fosse fazer só nos equipamentos do Estado, nós vamos levar 2 anos para acabar com as filas. Aí foi a ideia que nós tivemos. Pela primeira vez, mutirão não é uma ideia nova. Vocês já ouviram mutirão de catarata. Mas desse mutirão foi a primeira vez que o Estado vai falar, olha, eu vou para o mercado privado e vou comprar na, sei lá, Unimed, na Redditor, cirurgia. Vou pagar o dobro da tabela SUS, nunca pagaram o dobro, sempre paga a tabela quando faz isso, para a gente ver se em 5 meses a gente zera as filas. Então, por exemplo, Ituverava tem Santa Casa, eu conheço lá. Nós vamos bater na porta de Ituverava, pessoal, faz essas cirurgias aqui da região, para mim, para o Estado, nós vamos te pagar o dobro, então você vai ter até um lucro com isso. A Santa Casa não está para ter lucro, mas ela não pode ter prejuízo, ela não tem dinheiro. Então ela vai ter até um resultado econômico para a gente operar mais rápido. Então nós estamos saindo, comprando cirurgias na rede privada. Esse começamos 1º de junho, hoje é dia 7. Então até o final do mês a gente vai comprar tudo que a gente puder no Estado e a partir de 1º de julho a gente pega esse sistema nosso e vai achar lá o Rodrigo, o Mário, o Igor, que está esperando a fila, falou, tua cirurgia vai ser tal data em tal hospital. E a gente referencia e vai distribuindo. Então, uma coisa que ia demorar 2 anos e meio, que é para fazer as cirurgias que estavam atrasadas por causa da pandemia, a gente vai fazer em 5 meses. Isso são coisas, óbvio que o secretário da Saúde falou, governador, tem que fazer isso e tal, mas coisas que eu ouvi na rua.
Né? As pessoas, governador, eu estou com um problema na minha cirurgia de varizes, governador, eu estou com um problema... Então, quanto mais próximo da população você está, mais você sente a dor, o que pega no calo das pessoas. E aí você, poxa, eu preciso resolver isso de uma forma ou de outra. Você tem sua equipe, os secretários são, vamos dizer assim, técnicos, especialistas, mas tem a sensibilidade também do governador, né? Do líder, vamos dizer assim, do Estado, para falar, precisa fazer isso. Então, onde que sai essa grana, governador? Do orçamento, né? O orçamento é como se fosse um salário, Igor. E é bom você falar disso, né? O orçamento é uma arrecadação dos impostos. Então, você arrecada São Paulo, para você ter uma ideia, que é o estado mais desenvolvido do Brasil, a gente arrecada 280 bilhões de reais por ano. É um número alto. Dá para fazer bastante coisa.